Muito boa tarde, meus caros irmãos. Estamos mais uma vez nos valendo deste equipamento para continuarmos o nosso trabalho de divulgação de mensagens desta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu agradeço sempre ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela mais uma vez nos concede de podermos divulgar os ensinamentos do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta nossa querida doutrina. O nosso vídeo de hoje, meus irmãos, é o vídeo de número 105, que tem como título Pluralidade dos Mundos Habitados e Pluralidade das Existências das Almas, constando no livro Roma e o Evangelho, de Dom José Amigó e Pelletier, publicado pela editora da Federação Espírita Brasileira, 7ª edição, de 1982, página 63, 64 e 65, do Rio de Janeiro. Inicia-se assim, abre aspas: Moisés, escrevendo no primeiro capítulo do Gênesis, versículo 14 e 15, que Deus criou os astros para luzirem no firmamento e alumiarem a terra, expôs literalmente a opinião vulgar de seus contemporâneos e porventura a sua própria, pois que, se, como legislador, era ilustrado, como astrônomo, não resplendia em tão elevada altura. Viu que as estrelas luziam e alumiavam, e acreditou piamente que o Supremo Criador as havia engastado nas superiores abóbadas para luzirem e alumiarem. E, como havia concebido, assim o escreveu no primeiro dos livros que compôs, para recolher a tradição e referir a história do seu povo. Apesar da categórica afirmação de Moisés, o certo é que os astros foram criados por Deus para algo mais que alegrar a terra com a sua luz, e nenhuma dúvida temos de que o caudilho do povo hebreu teria opinado conosco se soubesse que, além do firmamento, rolam milhões e milhões de astros cuja luz não atinge a terra. Para que fim, pois Deus, esse infinito número de astros que se banham nas imensidades do éter, muito além do firmamento de Moisés? Este nos disse que foi para alumiar a terra, mas, uma vez que tal não se dá, força é convir que, longe de supor-se um erro de cálculo no legislador do universo, deve-se ter por certo que Moisés se equivocou. O equívoco do caudilho hebreu desaparece, no entanto, se, em vez de se tomarem pela letra os versículos citados, se procurar o conceito que deles decorre, subordinando-se todos os demais astros à Terra, e esta,
segundo os versículos 28, 29 e 30, ao homem segue-se que as luzes do céu foram criadas para alumiarem, ou melhor, iluminarem as humanidades e não somente o nosso planeta. Deste modo, Moisés, divinamente inspirado, estabeleceu uma grande verdade, desconhecida dele e dos demais do seu tempo, pois não há dúvida de que as estrelas foram criadas para alumiarem e darem vida à humanidade. Sendo assim, e não menos certo que o número dos astros, cuja luz não chega à Terra, excede infinitamente a dos que vemos brilhar em torno dela, e podemos, em boa lógica e autorizados pelo Gênesis, deduzir que a humanidade não está limitada aos homens que povoam a superfície do planeta, pois são muitos, muitíssimos, inumeráveis os mundos habitados, espalhados pelo universo, e toda a criação canta a glória e a sabedoria de Deus, visto que em toda ela há seres capazes de conhecê-lo e adorá-lo. Esta verdade confirmou a Jesus quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Que casa e que moradas são essas de que nos fala Jesus, senão o universo e os mundos que servem de habitação aos homens? Infinito o universo e digno da imensidade de Deus, porém, com mundos limitados como as criaturas a quem servem de moradas? Só a ignorância poderia imaginar que o nosso planeta, o pigmeu dos astros, miserável grão de areia no espaço, merecesse a preferência e a homenagem sobre os demais corpos celestes. Só o orgulho dos homens da terra, porventura dos menos elevados na escala do progresso, poderia atrever-se a pôr limites à criação, supondo que toda a humanidade estava reduzida ao seu mundo, como era de esperar. A ciência está de acordo com as palavras de Jesus e com o pensamento de Moisés, sem penetrá-lo. As vistas do astrônomo, rompendo pelo telescópio enormes distâncias, fixaram-se em outros astros e descobriram neles todas as condições de vida que enriquecem o nosso. E como seria ofender a Deus em sua sabedoria, supor que ele criou mundos em condições inúteis e desnecessárias? Mais uma vez se demonstra que não é a terra a única habitação dos homens. Moisés, Jesus Cristo, a ciência atestam a pluralidade dos mundos habitados e, pois, os que outra coisa afirmam pecam contra a ciência, contra o Evangelho e contra o Gênesis. Pluralidade das existências das almas. No dizer de Roma, as almas são criadas no momento de virem aos corpos seus instrumentos de bem-aventurança ou de perdição. Vivem depois sob o invólucro material
e emancipando-se dele pela morte, são transportadas ao infinito para cantarem eternamente louvores a Deus ou para blasfemarem eternamente. Analisemos estas afirmações à luz da razão. Se a alma passa ao sopro divino do não ser ao ser, no momento de penetrar no corpo, como se lhe assinalar responsabilidade no pecado original dos nossos primeiros pais? Porque princípio de justiça? Porque impenetrável mistério se lhe imputa uma falta cometida quando ela não havia sido criada? Será porventura que o Supremo Criador não criou as almas, mas fê-las de uma substância contaminada em sua primeira manifestação individual? Todos os homens, disse, estavam contidos no primeiro. Como é isto? Corporal ou espiritualmente? Na primeira hipótese, há um erro evidente, pois que o organismo humano se renova, de modo que, em certo tempo, não existe nele nenhuma partícula do que foi o corpo nos primeiros dias da vida. Na segunda, o próprio catolicismo romano estabelece que Deus cria sucessivamente as almas, o que repele a hipótese. Supondo mesmo que houvesse no primeiro homem o princípio gerador e orgânico que se há transmitido pela geração aos demais, não deixa de ser menos concebível a transmissão do pecado original. O único responsável pelos atos da malícia é o eu, o ser inteligente e livre, a alma, e, portanto, o responsável pelo primeiro pecado é exclusivamente a alma que o praticou. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará com a maldade do pai, nem o pai com a do filho. A justiça do justo sobre ele será, assim como a impiedade do ímpio. Está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. E de modo algum, as que não foram presentes, nem contribuíram para que ele se desse, ainda mais, a mácula original, segundo afirma a Igreja dos Papas, foi completamente lavada pela água do batismo. O homem, recebido aquele sacramento, fica puro e imaculado, de sorte que, se naquele feliz instante desaparece do número dos viventes, a sua alma se eleva sem tropeços aos pés do seu Criador. Ainda bem, se o homem pelo batismo se desprende do pecado hereditário, porque novo mistério o transmite a seus filhos? Em virtude de que lei nova traspassa e lega a seus herdeiros um vício, uma lepra, uma dívida que já tinha saldado. E se herdam as consequências da primeira falta, que por ser a primeira não deixa de ser da natureza das outras, por que não se herdam as consequências da segunda e da terceira? Ponhamos de parte responsabilidades absurdas e inconcebíveis em justiça
e estudemos o que pode significar o pecado original no terreno filosófico, já que a religião romana lhe dá uma interpretação evidentemente errônea. Que o homem venha ao mundo com algum vício anteriormente adquirido, contraído, não é lícito pôr em dúvida e menos negá-lo. Tal fato aparece escrito com caracteres irrecusáveis no organismo humano e em cada uma das manifestações da alma. Os sofrimentos físicos e morais, não merecidos por atos da vida presente, a miséria, os infortúnios, as enfermidades, o idiotismo, a loucura, que podem ser ante a justiça de Deus, se não provas assaz claras de que o espírito vem às lutas da vida com feridas recebidas em anteriores combates? Que podem ser senão consequências de extravios e erros persistentes da alma? E pois que não é possível conceder a culpa sem o culpado, preexistindo a primeira, a preexistência do segundo fica igualmente estabelecida e fora de qualquer dúvida. Resumamos: o homem não é responsável por pecados em que não tomou parte pessoalmente, por sua livre vontade. Logo, a teoria da Igreja Romana quanto à transmissão do pecado original é evidentemente errônea. A vida é uma demonstração palmar de que o homem vem ao mundo com responsabilidades inatas. Logo, a alma humana, em quem se faz efetiva tal responsabilidade, é preexistente à sua união com o corpo. Resulta daí que, além da vida presente, da existência atual, o homem deve ter tido outras existências solidárias, a cada uma das quais a alma traz a responsabilidade das faltas cometidas na anterior e os efeitos de suas fraquezas e extravios, existências de provas, de reparação e de purificação, destinadas a conduzi-la de grau em grau à perfeição e à felicidade por seus merecimentos e virtudes. Graças a Deus. Vejam, meus queridos irmãos, a beleza desses ensinamentos que vêm trazer luz a tantos ensinamentos errados que colocaram em nossa cabeça desde muito tempo. Esse famigerado pecado original, não tem lógica nenhuma uma coisa dessa, porque se realmente ele existir, se for verdade, muitos ensinamentos do próprio Jesus de Nazaré não têm razão de ser. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a cada um segundo as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim como fizeres, assim encontrarás. E por aí afora. Isso é justiça. Eu uso da minha liberdade para fazer o que eu bem entendo. Só que não nos esqueçamos nunca, ao lado do livre-arbítrio caminha a responsabilidade. Quem faz o bem, recebe o bem. Quem faz o mal, recebe o mal.
é a semeadura para que haja a colheita. Isso é justiça que muita gente não entende. A pessoa muitas vezes diz, a gente conversando com certos companheiros, como é que eu vou pagar por uma coisa que alguém fez lá atrás? Mas não foi alguém que fez, foi você. Quem fez foi você. Por isso você está pagando hoje, está gravado em você. A lei não inventa nada. Quando nós cometemos alguma coisa boa ou má, está gravado em nós. Então nós vamos ter que responder por aquilo, no tempo e no espaço. Mas nada fica para trás, absolutamente. Principalmente quando atinge terceiros. Aí é que a coisa engrossa de vez. Né? Então, meus irmãos, essa doutrina abençoada vem nos trazer essa luz. Se Adão e Eva pecaram, eles que respondam pelos erros deles. O problema é deles e não o gênero humano de uma maneira. Isso não existe. Né? Isso é lógico, é claro. E Adão e Eva, como seres, não existiram. Aquilo simbolizava o gênero humano, a raça adâmica. Então, meus queridos irmãos, vamos estudar. Nós estamos aqui neste planeta para adquirir conhecimento, adquirir experiência. É isso que faz com que a gente cresça diante da lei eterna. Buscar olhar para dentro de nós mesmos e descobrirmos quais são os nossos defeitos. O nosso verdadeiro inimigo não está lá fora, não está lá fora, está dentro de nós. Ambição, orgulho, vaidade, egoísmo e tantos outros sentimentos negativos que há milênios nós agasalhamos no coração. É desses inimigos que nós temos que nos livrar, combater e vencer, para que a luz brilhe dentro de nós. Fora isso, não espere salvação, porque ela não virá. Muita gente diz, eu sou livre, liberdade, eu tenho a liberdade para ir fazer o que quiser, ir para onde quiser. Você não é livre não, meu amigo, isso é ilusão sua. Liberdade não é isso. Liberdade é o espírito isento de paixões. Nós somos escravos das nossas paixões. Nós somos escravos dos nossos vícios. Somos escravos, nós não somos livres. Vamos estudar. Essa doutrina espírita é uma fonte de luz, tá? É um manancial jorrando conhecimento à vontade. Dedique um pouco das suas horas ao estudo, para que a luz do conhecimento possa brilhar. O espírito humano não é mau. O espírito humano não é essencialmente mau. Ele é ignorante. Nós só erramos por ignorância, não por maldade. Eu peço a Nossa Senhora que abençoe o coração de cada um. Que a luz brilhe no seu lar. Que os amigos espirituais protejam a sua família. E não nos esqueçamos nunca, meus caros irmãos, nós somos luz. Somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes. Graças a Deus. E muito obrigado pela vossa atenção.